revelado o milagre transformador que Jó descobriu no remolino e o plano divino de Deus. Na terra de Uz, um homem chamado Jó era conhecido por sua justiça e temer a Deus. Era um homem próspero, cujos rebanhos se estendiam até onde a vista alcançava, e sua família era cheia de amor e alegria. Ele sempre oferecia sacrifícios a Deus em favor de seus filhos, buscando a proteção divina sobre eles. No entanto, os céus estavam em um conselho, e a adversidade começou a se desenhar sobre sua vida. No mesmo trono onde estava Deus, Satanás, o adversário, se apresentou e questionou a sinceridade do temor de Jó, argumentando que Jó era fiel apenas por causa de suas bênçãos. Deus, em sua soberania, permitiu que Jó fosse testado. Uma série de calamidades irrompeu em sua vida pacífica. Em um dia fatídico, Jó perdeu todos os seus rebanhos, sua riqueza e, tragicamente, seus filhos. Ele foi afligido por feridas dolorosas e, em meio ao desespero, se encontrou sentado em uma pilha de cinzas, clamando a Deus por respostas que pareciam estar ocultas, sufocadas por uma dor sem fim. Seus amigos, ouvindo falar de sua desgraça, vieram para oferecer consolo. No entanto, ao invés de conforto, eles trouxeram discussões sobre a justiça de Deus. Afirmavam que o sofrimento era punição pelos pecados. Mas Jó, em sua integridade, desafiava essa lógica. Ele clamava incessantemente a Deus, ansioso por entender por que sua vida, antes abençoada, havia se tornado um pesadelo. Enquanto seus amigos debatiam, Jó continuava a apelar à justiça divina, desejando um mediador que pudesse interceder por ele. O clamor de sua alma se elevava aos céus, mas as respostas pareciam longe e emudecidas. A aflição crescia, e com ela, a confusão. Como poderia um homem justo ser tratado dessa maneira? Em meio a essa raridade de silêncio, um fenômeno sobrenatural ocorreu. Um redemoinho se formou ao seu redor, e uma voz ressoou poderosa e temível. Era Deus quem falava, não com explicações, mas com perguntas que ecoavam como trovoadas. Onde estavas tu quando fundei a terra? Dize-me, se tens entendimento. As palavras cravaram-se profundamente no coração de Jó, desnudo em sua fragilidade. A majestade de Deus e a complexidade do universo eram incompreensíveis. Com cada indagação, a dor que o oprimia começou a ceder, dando lugar a um deslumbramento diante da grandeza de seu Criador. Ao compreender que seu entendimento era ínfimo se comparado à vastidão da sabedoria divina, Jó se viu numa nova postura. Ele não mais questionava o sentido de seu sofrimento, mas reconhecia a magnitude de Deus e sua soberania. Um arrependimento sincero brotou em seu coração, e mesmo na dor, Jó escolheu se submeter à vontade divina. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O redemoinho se dissipou, mas o coração de Jó havia se transformado. Ele sabia que Deus não prometera respostas fáceis, mas oferecera uma relação profunda, e assim Jó aguardava com expectativa e uma nova esperança o que Deus tinha reservado para ele. A restauração ainda estava por vir, mas o verdadeiro milagre já havia acontecido, a transformação de seu espírito. O que mais Deus poderia fazer em sua vida? E aconteceu que, após o redemoinho se dissipar, a terra sob os pés de Jó parecia vibrar ainda com a presença de Deus.
Um novo coração pulsava em seu peito, e a obscuridade de sua dor se tornava um terreno fértil para crescer sua fé. Contudo, as perguntas ainda pairavam em sua mente. Como poderia Deus voltar seu olhar compassivo sobre ele após tantas calamidades? Naquela noite, Jó permaneceu em oração, sua voz intensa e seu espírito sedento por um encontro mais profundo com o Senhor. Ele lembrava-se de suas palavras a Deus, exclamando: Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa declaração de fé ecoava em sua alma como uma canção de esperança que desafiava a escuridão ao seu redor. Assim, com o amanhecer, o dia irrompeu trazendo mais do que luz. A resiliência de Jó agora se refletia em seu rosto pálido. Ele levantou-se e se dirigiu aos seus amigos, que aguardavam, ainda perplexos pela poderosa resposta do Senhor. Com grande humildade, se aproximou deles, chamando-os a ouvir sua confissão. Misericórdia! Eu era como o barro nas mãos do oleiro, sem entender a beleza que poderia surgir através das pressões do fogo. Jó 10:9. Os amigos de Jó, em choque com sua mudança interior, observavam-no atentamente, sem saber como lidar com sua nova postura. Então, Elifaz, o temanita, um dos que vinham em sua companhia, revelou tremores de temor. Jó, as palavras do Altíssimo ecoaram no seu coração. O que você fará agora? Perguntou ele com nervosismo na voz. Eu vou clamar ao Senhor, e estou certo de que ele ouvirá meu clamor, respondeu Jó com firmeza. Ele havia aprendido que Deus não era um ser distante em seu sofrimento, mas sim uma presença constante, uma rocha em tempos de turbulência. E em seu espírito renovado, percebeu o significado oculto de seu sofrimento, uma preparação para a glória que viria. Dessa forma, Jó decidiu levantar seus olhos, não apenas para a dor, mas também para a esperança que ainda estava por vir. Ele começou a oferecer sacrifícios novamente, não apenas por seus filhos, mas em gratidão por sua própria restauração. Aceitem minhas ofertas, ó Senhor, que minha dor não seja em vão, mas um testemunho de tua fidelidade. Jó 42:8. Clamou ele ao Altíssimo. Os ventos de sua graça começaram a soprar novamente sobre Jó, e sua vida, marcada pela tristeza, finalmente começou a florir de esperança. Ele sentiu que estava na presença do mesmo Criador que havia falado no redemoinho. O coração de Jó se encheu de confiança, e ele sabia que a luta espiritual estava longe de terminar. Mas agora ele lutaria não como um homem derrotado, mas como um campeão da fé. Porém, como um sol que se coloca no ocaso, uma nuvem escura surgiu no horizonte. Um mensageiro chegou, pálido e ofegante, trazendo notícias que faziam o coração de qualquer um tremer. Ele se aproximou, nervoso, e as palavras mal saíam de seus lábios. Jó, a terra está sendo assolada novamente. O inimigo se ergueu mais uma vez. Nesse instante, o espírito renovado de Jó enfrentou uma nova tempestade, e sua fé seria testada ainda mais. Como ele reagiria? O que Deus pretendia ensinar a ele e a todos aqueles ao seu redor? A resposta para essa nova batalha estava prestes a se revelar, e assim, um novo mistério divino aguardava ser desvelado. E Jó olhou intensamente para o mensageiro, suas feições, por um instante, pálidas como a luz da lua em noite sem estrelas. O peso das palavras atingiu sua alma como um golpe profundo, mas em seu coração, a certeza do amanhecer da esperança começava a ecoar. Diga-me, mensageiro, o que se passa em nossa terra? Implorou Jó, seu tom ressoando com um misto de temor e determinação. O mensageiro recuperou um pouco o fôlego e balbuciou. Os bandidos se levantaram contra o rebanho de ovelhas, e os servos estão em desespero. O fogo caiu dos céus e consumiu as pastagens do campo. O inimigo se aproxima com um exército implacável.
As palavras do mensageiro pareciam criar um cenário de desolação diante dos olhos de Jó. As águas tranquilas de sua renovada esperança poderiam ser turvadas mais uma vez por um mar de incertezas. Então, deixarei que a tempestade me encontre, mas não me deixarei submergir, declarou Jó, sua voz firme como a rocha que sua fé agora representava. Ele viria a descobrir que mesmo em meio à tempestade, Deus ainda tinha um plano soberano. Os amigos de Jó, observando-o, estavam em um dilema entre o alívio por sua transformação e o temor diante da calamidade emergente. Sofrendo com a dor do possível desencadeamento de um novo ciclo de tristeza, Elifaz, ouvindo as palavras de Jó, aproximou-se e disse: Jó, o que você fará para se preparar para o novo ataque do inimigo? Meus amigos, é verdade que o escolhido de Deus está sob ataque, mas também creio que enquanto as trevas se aprofundam, a luz precede os mais terríveis dos caminhos. Assim como Deus falou ao vento e à tempestade, Ele pode também falar a este inimigo que se ergue, e eu, como servo fiel, não deixarei de proferir o meu lamento e minha súplica ao Altíssimo. Jó 16:20. A bravura de Jó alimentava a centelha de esperança em seus amigos, e eles se reuniram, unindo suas vozes em súplica, clamando juntos ao Senhor, pedindo proteção e intervenção divina. Ouvindo suas orações, Jó ainda sentia a presença do Senhor envolvê-lo como um manto, alargando seu entendimento sobre o sofrimento e a glória prometida. Ele sussurrou consigo mesmo: E se Deus me levar por um caminho de dor, que isso seja suficiente para o cumprimento de sua vontade. Enquanto seus amigos oravam, as nuvens se aglomeravam no céu. A tensão no ar era palpável e o horizonte começou a escurecer. Uma onda de temor tomou conta do grupo, mas mesmo assim, a determinação de Jó alinhava-se como um escudo. Ele afirmou: Se o Senhor permitir que percamos muito nesta batalha, não louvarei eu a sua soberania. Ele sabe aquilo que eu não consigo ver. Em sua mão, até o meu sofrimento é um testemunho de seu amor e poder. E enquanto a tempestade se aproximava, uma luz inusitada começou a brilhar no interior do espírito de Jó. Ele percebeu que seus olhos não estavam fixos apenas na luta externa, mas também na necessidade de fortalecer sua fé interna. Assim, em meio à turbulência, Jó buscou vencer seus próprios medos, reconhecendo que cada batalha trazia consigo uma lição sagrada, um convite ao crescimento. Mas do céu, uma voz ecoava como um trovão entre relâmpagos. Jó, não temas, eu estou contigo. O que você não compreende é que mesmo em sua dor, estou tecendo uma tapeçaria de bênçãos que irá transcender esta provação. A certeza da voz divina reverberou na mente de Jó. Jó fechou os olhos, permitindo que cada palavra impregnasse seu ser. Ele compreendeu que não lutaria apenas por si mesmo, mas em breve seu sofrimento se tornaria um testemunho poderoso, um símbolo da fé pura diante do inimigo, um reflexo da glória de Deus. Assim, ele se preparou para enfrentar não só a tempestade que se aproximava, mas também o plano soberano que seu Senhor tinha para ele e para todo o seu povo. O que será que Deus, em sua misericórdia infinita, estava arquitetando? As promessas que ainda estavam por vir começavam a ressoar na mente de Jó, prometendo esperança além do que ele ousou imaginar. Enquanto a tempestade se aproximava, um silêncio reverente envolveu o grupo. Ouvindo o som distante do trovão, Jó, com o coração transbordando de fé, ergueu seu rosto para os céus e disse: O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Salmos 91:2. Seu espírito estava firme, mesmo diante da adversidade iminente. As nuvens, escuras como a noite que se instala, ameaçavam desabar sobre eles. Os amigos de Jó, nervosos e apreensivos, olhavam uns para os outros, suas almas assombradas pela sensação de que algo terrível estava prestes a ocorrer.
Elifaz, o mais velho entre eles, rompeu o silêncio com um apelo fervoroso. Jó, devemos nos preparar, pois a hora da provação se aproxima. Que ação tomaremos? Jó, com a profundidade de sua transformação, respondeu: a nossa esperança não deve repousar no que somos capazes de fazer, mas no que o Senhor pode realizar por meio de nosso sofrimento. Se o Senhor nos permitir ser provados, sabemos que um propósito maior está à frente, que venham as tempestades, pois em cada raio de luz divina há a promessa de renovação. Um novo mensageiro surgiu de repente, correndo através da poeira levantada pela tempestade. Sua vestimenta estava manchada e seus olhos carregavam a urgência de notícias pesadas. Jó, o exército inimigo avança em direção a nós. As chamas ainda consomem suas ovelhas e suas terras. Os homens prontos para a batalha são muitos e nossa segurança está em grave risco. Jó olhou para o mensageiro cuja voz tremia de medo. O Senhor não prometeu que estaria conosco, mesmo através da vale mais escuro? Nós não andamos por vista, mas pela fé. Prepare-se, o Senhor cuidará de nós. Os amigos, embora inseguros, se uniram a Jó em oração fervorosa, pedindo auxílio ao Deus Altíssimo. Cada um deles, invocando a presença divina, sentia suas almas se entrelaçarem em um mesmo propósito, uma sala de espera diante do trono de Deus. Enquanto Jó orava, contemplando as profundezas de sua fé, uma visão divina começou a se delinear em sua mente. Ele percebeu figuras de homens e mulheres de tempos antigos, heróis da fé que haviam enfrentado calamidades muito maiores, como Noé nas ondas do dilúvio e Abraão ao ver a cidade que viria. E o que fizeram? Sussurrou Jó para si. Eles creram e sua fé tornou-se um testemunho glorioso. Repentinamente uma voz profunda ressoou na tempestade. Jó, atente para a promessa. A tempestade não é o final, mas o início de uma nova vida. O que você perderá, eu ressuscitarei em abundância. As palavras ecoaram em seu interior, e uma paz, imensurável e profunda, envolveu-o como um manto. Jó viu em sua mente o futuro, onde a certeza da restauração iria superar cada perda. Que a minha dor não seja vã, exclamou. Que venha, Senhor, o que for preciso, porque eu confiarei em ti. Enquanto a escuridão se aproximava e o vento começava a rugir, uma luz intensa atravessou as nuvens, como um farol divino, prometendo esperança em meio à desolação. As palavras de Jó ecoaram nas sentinas de seu espírito. Se o Senhor permitir isso, eu aceitarei. Em cada lágrima haverá um sinal da tua glória a ser revelada. E assim, a tempestade finalmente se abateu sobre eles. Mas Jó sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luta não era apenas contra os inimigos que se aproximavam, mas também contra a dúvida e o desespero que poderiam tentar atacar sua fé. A revelação se aproximava, e ele poderia sentir as ondas do plano soberano de Deus em movimento, levando-o a um destino glorioso. O que mais Deus tinha reservado para ele e para sua linhagem? A expectativa crescia, como um sinal de que a intervenção divina mal havia começado. Enquanto a tempestade rugia com toda a sua força, Jó e seus amigos se encontraram no olho do furacão, um espaço de antecipação tensa e uma fervorosa espera. O céu escuro estava repleto de relâmpagos, e os ecos do trovão pareciam ser a voz de Deus, ressoando não apenas como um aviso, mas como uma promessa. A atmosfera se tornava eletricamente carregada, e cada coração ali presente pulsava com uma expectativa divina. Jó, firme em sua fé, virou-se novamente para seus amigos. Não temam aqueles que vêm com espada e fogo, pois o Senhor é a nossa proteção, ele proclamou, suas palavras vibrando com uma convicção sobrenatural. Assim como em tempos antigos, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, ele abrirá também um caminho para nós. Temos a certeza de que mesmo no fogo não seremos consumidos. Isaías 43:2. Elifaz,
ainda abalado pelos eventos que se desenrolavam, olhou nos olhos de Jó, buscando a esperança que emanava dele. Mas como, Jó? Os exércitos inimigos são muitos, e a destruição parece iminente. A dúvida ressoava na voz do amigo, mas Jó viu um pequeno raio de luz em seu coração, mesmo entre as nuvens ameaçadoras. É precisamente nesta hora que a fé se torna realidade, respondeu Jó, com uma firmeza que desafiava a frágil situação. Lembrem-se de Moisés, que diante do mar não viu a salvação, mas creu que Deus o faria, e Deus o fez. A cada palavra proferida, a tempestade à sua volta parecia perder parte de sua fúria. As vozes de clamor e oração subiram em conjunto, formando um coro que ecoava nas alturas. Os amigos de Jó, agora reanimados, se uniram na intercessão, clamando ao Senhor em busca de ajuda e direção. O vento uivava ferozmente, mas sob a tempestade, uma sutil calmaria começava a se manifestar em suas almas. De repente, um novo relâmpago iluminou o céu, trazendo consigo uma visão clara. Um semblante divino se fez presente diante de Jó, e ele narrou a sua experiência aos amigos com um fervor ardente. O Senhor me mostrou: haverá um renascimento após essa tempestade. O propósito que ele traçou em nossas vidas não pode ser interrompido. Mesmo no meio da destruição, sua obra será revelada. Jó 19, 25, 26. Um silêncio místico serenou a noite. Enquanto o grupo esperava, a tempestade em seu pico parecia momentaneamente suspendida, e a voz do Altíssimo tornou-se audível entre os trovões. A calúnia não terá domínio sobre você, Jó. Eu abri um caminho de bênçãos através das suas tribulações. Com o coração pulsando de esperança e fé, Jó olhou para o horizonte. Ele podia ver o mar agitado. O que antes parecia um lugar de desastre agora se tornara um símbolo de liberdade e poder divino. Alegrou-se porque, em meio ao escuro presságio da guerra, uma promessa de renovação estava se preparando para surgir. Então, um pensamento perplexo, porém revelador, surgiu. O que virá depois da tempestade? Um avivamento, a restauração do que foi perdido, ou um caminho que nos levará a um lugar maior onde a glória de Deus será amplificada através da minha dor? As vozes de seus amigos ecoaram em uníssono: assim seja, Senhor, que a tua vontade se cumpra em nós. E nesta profunda união de fé, o verdadeiro milagre começou a se desdobrar em suas vidas. Todavia, enquanto a tempestade rugia, uma sombra apareceu à distância, um sinal dos desafios que ainda estavam por vir. A sabedoria nascida das dificuldades não seria sua única luta. O destino estava prestes a se revelar, e por trás do véu da tempestade, Jó mal podia imaginar o quanto o plano soberano de Deus era mais abrangente do que suas circunstâncias. O que viria a seguir desafiaria não apenas sua resistência, mas também o coração de todos ao seu redor. Batalha pela fé estava apenas no seu início, e o Senhor estava prestes a trazer à luz um plano que transcenderia toda compreensão. Enquanto o eco do trovão se desfazia nas distâncias, uma brisa suave começou a soprar, como se a própria natureza estivesse retendo a respiração em antecipação ao que estava por vir. Jó e seus amigos, com os olhos fixos no céu, sentiram uma inquietação. O que aquela tempestade havia trazido, mas ainda não revelado? Jó, sentindo o peso do destino pairar sobre eles, elevou a voz novamente. Meus amigos, o Senhor não nos trouxe até aqui para nos deixar desamparados. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos permanecer firmes, pois mesmo quando não compreendemos, Ele está em controle de todas as coisas. Suas palavras ressoavam como um tambor em meio à calmaria que se seguira. Cada sílaba tinha a intensidade de uma promessa divina. Olhando para o horizonte, Jó viu um brilho tênue, algo que desafiava as nuvens densas. Eliú, que ainda contemplava a cena, comentou:
Jó, há algo se aproximando. O que poderia ser isso? A visão que surgia aos poucos revelava um homem solene, vestindo mantos brancos que chamuscavam de tão brilhantes. Sua presença irradiava uma luz que parecia sua própria fonte, e mesmo a tempestade, com todos os seus rugidos, parecia recuar diante de sua aproximação. «Quem é este que se aproxima em meio à tempestade?» perguntou Bildade, em tom preocupado. «Não devemos temer, mas preparar nossos corações. Se é um mensageiro do Senhor, que o receba com reverência.» Conforme o homem se aproximava, a luz pulsante ao seu redor iluminou os rostos dos amigos, e um fragmento de esperança brotou em seus corações. Era como se a própria promessa de Deus estivesse se manifestando diante deles. Jó, tomado por um sentimento de adoração, prostrou-se, reconhecendo a soberania daquele visitante celestial. «Levantem-se, Jó, e ouvirás o que o Senhor preparou para ti neste dia», disse o homem com voz clara, onde a autoridade divina repercutia. «As tuas angústias e questionamentos não passarão sem resposta. O que se te apresenta não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de revelação.» Os amigos de Jó, apesar do susto, sentiram um júbilo novo se acender. «O que devemos saber, Senhor?» perguntou Zofar, com um espírito de curiosidade fervorosa. «Tu estarás provado como o ouro é purificado. O sofrimento que permiti em tua vida, Jó, não é em vão. As suas lágrimas regam o solo da verdade, e por meio de ti, a sabedoria será revelada às nações. Assim como as raízes se aprofundam na terra, tua fé se fortalecerá e darás frutos de justiça.» Este homem continuou, e palavras de conforto e esperança jorraram de seus lábios. «Neste processo, busque entender que o sofrimento é parte do meu plano soberano de redenção. Entre no profundo contexto do que é divino, pois acontecimentos estão prestes a se desenrolar que mudarão a história.» A atmosfera se tornava vibrante com a certeza que a voz divina trazia ao ambiente. As nuvens ameaçadoras, que pareciam intermináveis, agora pareciam apenas velozmente passageiras diante do anúncio da transformação. O plano de Deus estava se desenrolando, e a tempestade não era o fim, mas um advento. «E qual será o resultado?» perguntou Jó, sentindo a inquietação de sua alma. «Preparai-vos, porque a luz do Senhor novamente iluminará a terra. A tua fé não será apenas preservada, mas multiplicada. Ergam então os olhos e esperem o que está por vir. Pois através de ti, os desesperançados encontrarão esperança, e através de ti, as correntes da opressão serão quebradas. O que se segue não será trivial, mas uma revelação do meu poder», declarou o homem, envolvendo-os em um silêncio reverente. Naquele momento, Jó percebeu. A verdadeira tempestade não era aquela que rugia ao seu redor, mas a batalha espiritual que se intensificava em seu interior. Ele se viu diante de uma escolha: acreditar na promessa divina ou sucumbir ao desespero. E assim, o que estava mais profundo se revelou. O grande plano de Deus era ainda um mistério coberto de luz, uma revelação que ia além do que podiam imaginar. A respeito do que estava prestes a se desdobrar, uma verdade se formou em Jó. A soberania de Deus se manifestaria em meio à dor, e as promessas se cumpririam ainda que as tempestades rugissem. «Que seja feita a tua vontade, Senhor», declarou Jó. E assim, ele estava preparado para buscar a resposta que Deus tinha a lhe oferecer. O que viria a seguir poderia mudar não apenas o seu destino, mas o de todos aqueles que buscassem a luz em meio à escuridão. À medida que as palavras do visitante celestial se dissipavam no ar, uma profunda paz tomou conta do coração de Jó. Ele sentiu como se a tempestade interior que o atormentava começasse a ceder. O ânimo que emanava daquela presença luminosa parecia absorver a dor que há tanto o acompanhava. No entanto, a reverberação das promessas fez com que a expectativa aumentasse em seu espírito.
Mas como isso poderá ser, Senhor? Jó indagou, seus lábios trêmulos de anseio. Que sinal nos darás para saber que estas coisas virão a se cumprir? O homem com os mantos brilhantes olhou atentamente para Jó, e em sua voz havia a sabedoria do Eterno. Não temas, Jó, pois nos lugares mais escuros é onde a luz se faz mais intensa. Em tua fidelidade muitos encontrarão o caminho. A promessa está em ti e através de ti. Neste momento, uma sombra passou rapidamente sobre o rosto de Eliú, que até então permanecera em silêncio. Se o Senhor está prestes a realizar maravilhas, por que então a dor continua? Como poderemos acreditar nas promessas quando a realidade é tão sombria? O mensageiro então voltou-se para Eliú. Entenda, jovem, que a dor não é um sinal do abandono, mas frequentemente a fornalha da purificação. Assim como o fogo não consome o ouro, mas o refina, assim os desafios que enfrentam não destruirão sua fé, mas a fortalecerão. Os amigos de Jó entreolharam-se, a perplexidade misturando-se à esperança. Eles sabiam que cada um deles também enfrentava suas próprias tormentas, e as palavras do visitante ressoavam como um eco de conforto em suas almas. Mas haverá um tempo, continuou o homem, quando o Senhor restaurará tudo o que foi perdido. O que te angustia agora será transformado em um testemunho potente. Aquilo que hoje parece ruína será renomeado em glória. A respiração de Jó tornou-se mais profunda à medida que refletia sobre o que estava ouvindo. Ele não apenas desejava entender, como também crer, e seu coração se enchia de expectativa. O mensageiro sorriu, e a luz ao seu redor pareceu acender mais uma vez, iluminando a escuridão que os cercava. Ergam-se e sigam. Caminhem e vejam a salvação do Senhor. Sejam como árvores plantadas ao longo de águas que sempre dão frutos em seu tempo, ordenou ele, antes de indicar uma direção específica. Backup a palavra do Eterno, e o que há por vir já está a caminho. Jó e seus amigos, agora inflamados pela determinação renovada, se prepararam para seguir as instruções do glorioso visitante. Eles se levantaram, unindo-se como irmãos em meio à angústia, prontos para avançar na jornada da esperança. Contudo, enquanto caminhavam, uma sombra familiar surgiu no horizonte. Era o rival serpenteante, com seu olhar gélido e sorriso sibilante. Ah, Jó, falou a voz do adversário, ainda crês nas promessas depois de tudo que suportaste? Estas palavras não passam de um sopro. Onde está a tua restauração agora? E em meio a essa interrogativa sombria, a luz daquele que os guiava se intensificou, como se estivesse respondendo com um trovão que reverberava através do próprio céu. Jó, em seu íntimo, sabia que a verdadeira batalha não era contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais que se levantavam para abalar sua confiança. Eu creio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, e aos teus pés eu me prosto, aclamou Jó, levantando sua voz para desafiar a escuridão com a luz da fé. E naquele instante, uma nova dimensão de força se desprendeu de seu ser. A tempestade ao seu redor começou a se dissipar, e em outro plano, um grande momento se realizava. No céu, um novo signo brilhava, e as promessas do Senhor se preparavam para serem reveladas em um esplendor que transformaria não apenas a vida de Jó, mas de muitos que estavam à sua volta. Espere e veja, disse o mensageiro, com a presença do Senhor pulsando através dele. O que se revela agora será um marco na aliança da humanidade. Apenas se mantenha firme e fiel, pois a resposta do Pai está se aproximando, e o que está para vir é maior do que tudo que já conheceste. Em meio à expectativa, a história de Jó e seu próximo passo se tornava uma parte vital do plano divino, e a promessa da redenção revelava-se como um mistério que os envolvia em esperança e transformação. Enquanto Jó e seus amigos avançavam pelo deserto sombrio, o ambiente ao seu redor era marcado por um silêncio
quase angustiante. As palavras do mensageiro ainda reverberavam em seus corações, mas a realidade cruel que os cercava parecia persistir como uma sombra, ameaçando apagar a luz recém-descoberta. Então Eliú, com sua juventude e impetuosidade, começou a questionar em voz alta: Senhor, se tu estás conosco, como é que enfrentamos esta escuridão? Por que a tempestade não cessa, mas parece se intensificar? Jó, ouvindo a voz do jovem, se lembrou da resposta de Deus aos desafiadores de fé. Deus, que se manifesta na tempestade, conhece o quebrantamento do coração. Olhemos para as nuvens e não sejamos desanimados por elas, pois da escuridão vem a luz. Com essas palavras, buscou encorajar não somente Eliú, mas a si mesmo e aos demais. Mas ainda que a luz prometida parecesse nascer em seus corações, a pressão do adversário não se dissipava. Uma nova onda de desafio se fez ouvir enquanto a silhueta serpenteante se erguia novamente no crepúsculo, pairando como um vulto de desespero. Ainda é tempo, Jó, de reconhecer que seu Deus o deixou. Onde estão suas bênçãos? A voz do inimigo soou cortante como espinhos em uma rosa. Num ato de coragem crescente, Jó se virou e confrontou a sombra do rival. Eu não me deixarei abalar. O Senhor é minha rocha e meu refúgio, e mesmo na dor eu o louvarei. Não é no sol radiante que as almas se fortalecem, mas na adversidade. Isso fez com que a luz ao redor deles pulsasse ainda mais intensamente, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Jó lembrou-se do que seu Criador havia prometido. Todo o que crê não será confundido. As palavras ecoavam em sua mente e sua fé se cristalinava. Vigiai e orai, disse o mensageiro, retornando ao enfoque da conversa. Por trás desta escuridão, há uma obra que será revelada não apenas para vós, mas a toda geração. O que está sendo gestado não é só a redenção de um homem, mas a libertação de muitos. Então, de repente, uma grande luz irrompeu sobre o horizonte. Era como o amanhecer após uma noite interminável. Todos pararam, aninhando-se à promessa emanada daquela luz, que estava a um passo de se tornar realidade. Veja, o plano do Senhor se desdobra, exclamou o mensageiro, braços abertos em adoração ao céu. A manhã começava a surgir em meio à tormenta e as nuvens estavam prestes a se desfazer. Poderia aquilo ser o que Jó e seus amigos aguardavam? Vinde, sigamos em adoração, insistiu Jó, movendo-se em direção à luz. Seus amigos o seguiram, mesmo que seus corações estivessem repletos de incertezas. Contudo, a reverberação da esperança tornava-se cada vez mais palpável, como um perfume doce que se espalhava ao vento. Enquanto caminhavam, uma voz ressoou entre eles, mais clara e mais forte. Haverá um momento, e já se aproxima, quando o Senhor restaurará a sua sorte. O que foi perdido será devolvido em dupla medida, e aqueles que crerem verão a recuperação de sua família e sua herança. Jó então lembrou-se da história de Noé, de como sua obediência a Deus em meio à zombaria e à destruição salvou sua família. Ele sabia que as promessas de Deus eram infalíveis, embora muitas vezes parecessem distantes. Mas antes que pudessem responder, outra sombra cortou o ar. Ah, Jó, não se engane, tudo isso é uma ilusão. As promessas são meras palavras ao vento e você ainda está em ruínas. O que você pensa que está a caminho logo se dissipará como o orvalho da manhã. Foi nesse instante que a luz cresceu com extrema intensidade, formando uma barreira entre Jó, seus amigos e o adversário. O céu pareceu rachar e uma voz poderosa ressoou. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Eu, o Senhor, construí o mundo sobre as águas, e por meio da fé tudo se sustentará. Nesse clamor divino, Jó sentiu uma certeza despertando dentro de si. Eu confio em ti, Senhor, murmurou. E no fundo de sua alma, uma resposta poderosa ergueu-se. Esperarei pelo que está por vir.
Nesse novo capítulo de sua história, a luz começava a se estabelecer e a escuridão, por sua vez, recuava com pressa. A esperança ressoava como um cântico nas profundezas de Jó, mas ainda havia mais por vir, pois o plano de seu Deus estava muito além do que compreendia. E assim, o que estava prestes a ser revelado reverberava nas mentes e corações daquelas almas intrépidas. Um momento decisivo que ecoaria pelos séculos, revelando a grandiosidade do amor e da promessa de Deus em meio à mais densa tempestade. Enquanto Jó e seus amigos avançavam, uma brisa suave e quente começou a soprar do leste, trazendo consigo um sutil perfume de flores que cresciam em meio à aridez do deserto. A luz, agora cada vez mais intensa, parecia dançar nas areias secas enquanto as nuvens escuras lutavam para se afastar. Era como se o próprio céu estivesse em um estado de expectativa ansiosa, aguardando um desdobramento. "Está chegando", disse Eliú, os olhos brilhando de esperança. "Vejo algo à frente, uma sombra que se torna luz. Será o que promete a voz do mensageiro?" Jó, sentindo uma resiliência renovada em seu coração, olhou para seus amigos e afirmou: "Mantenham os olhos fixos no Senhor. Aqueles que o buscam não serão decepcionados." As palavras de Jó ecoavam a verdade de Salmos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Sua confiança não era apenas um eco de esperança, era uma declaração de fé. À medida que se aproximavam da luz, um aspecto novo tornou-se visível. Uma mesa preparada com o que parecia ser um banquete. Frutas, pães e vinho estavam dispostos sobre a superfície, tudo emanando aromas que falavam de generosidade divina. No centro, uma figura transparente, como uma névoa resplandecente, aguardava-os, e uma alegria indescritível preenchia o ar. "Vinde, serviçais do Altíssimo, façam-se presentes ao altar do seu Deus", disse a figura com uma voz que ecoou como trovão suave. É tempo de lembrar que ele é o provedor, mesmo em meio à escassez. Os amigos de Jó hesitaram. Zofar, com um olhar de cautela, sussurrou: "É isto real ou mais uma ilusão do inimigo?" Mas a segurança nas palavras de Jó galvanizou a determinação deles. "Não podemos recuar agora, pois é na tribulação que a fidelidade é testada", replicou Jó, avançando à frente. "Se o Senhor está aqui, devemos nos render à sua graça." Assim que os 5 se aproximaram da mesa, a figura se revelou em uma luz reluzente. Era a presença do Senhor, manifestando-se em sua glória. "Eu sou aquele que restaura, aquele que vê a dor e promete transformação. Não temas, Jó, pois conheço sua aflição. Compreende agora que o seu sofrimento não é em vão." Jó, apreensivo, caiu de joelhos, sua alma quebrantada diante da magnitude da glória de Deus. "Senhor, como pode um homem justificar-se diante de ti? Minhas palavras são poucas, mas meu coração está aberto a ti. O que queres de mim?" A voz do Senhor penetrou seu ser, trazendo paz e entendimento. "Teu coração íntegro me agrada. Agora terá um novo entendimento. A experiência de dor é uma lição, e através dela, muitos serão libertos. Vosso sofrimento servirá de testemunho a gerações futuras." Ouvindo isso, Eliú retomou a coragem. "Pai, se o Senhor está preparando esta mesa em meio à nossa tribulação, que nossos corações apresentem louvores e agradecimentos. Seremos gratos por cada dor e cada lágrima que nos trouxe aqui." E então, uma onda de calor e luz envolveu todos eles, e eles se uniram em um clamor de adoração. As palavras da canção fluíram como um rio, misturando dor e gratidão, ecoando em direção ao céu. E no auge desse culto, o Senhor falou novamente com uma firmeza que reverberava nas rochas do deserto. "Está confirmado, Jó, crê agora. Antes que esta noite termine, tu te verão como um farol, e tua história será um testemunho invencível do meu amor."
Assim, enquanto experimentavam o toque da presença divina, a esperança que brotava entre eles era irreversível. A luz crescia cada vez mais, agora se entrelaçando com promessas de libertação e restauração. Mas antes que pudessem processar tudo o que estava sendo revelado, as nuvens negras, que até então pareciam dispersas, voltaram a mover-se e o vento começou a soprar violentamente, mostrando que ainda havia uma luta a ser travada. O inimigo, que observava em silêncio, preparava seus próximos ataques. E enquanto a luz começava a brilhar intensamente, uma nova certeza despertava. Algo grandioso e transformador estava prestes a acontecer. Um milagre que transcendia a compreensão e revelaria o plano soberano de Deus para a salvação, não apenas de Jó, mas de toda a humanidade. O verdadeiro teste de fé está por vir, proclamou o mensageiro, enquanto as sombras se acumulavam novamente. Preparai-vos, pois o que está a caminho é apenas o início do grande desígnio de Deus. Enquanto a tempestade rugia ao longe, Jó e seus amigos se encontravam em meio a um clamor de adoração à luz divina que os envolvia. As palavras do Senhor ecoaram em seus corações, ressoando com a certeza de que o grande desígnio de Deus estava se desvelando. A mesa preparada diante deles simbolizava não apenas a restauração, mas também um convite a um relacionamento mais profundo com o Altíssimo. Senhor, agradecemos por tua presença em meio à dor, clamou Jó, levantando suas mãos com fervor. Faz com que nossas vidas se tornem um testemunho da tua glória. A figura luminosa à sua frente sorriu, sua presença radiante preenchendo o ar com um aroma celestial. Jó, o que está por vir não é apenas para ti, é para todos os que confiam em meu nome. Tu serás um canal de bênçãos e muitos virão a conhecer o meu amor através do que experimentas. Os amigos de Jó, agora alinhados em espírito e coração, sentiam uma inseparável unidade que os fortalecia. A cada prova, nos tornamos mais fortes, declarou Eliú, iluminado pela esperança. Se estivermos juntos, mesmo o maior dos desafios não poderá nos abalar. As palavras de Eliú eram verdadeiras, pois Jó percebia que cada luta não era em vão, mas parte do perfeita tapeçaria da soberania de Deus. A chuva que se aproximava, faróis de luz no meio da tempestade, simbolizava tanto o juízo quanto a misericórdia. E como se respondesse à declaração de fé, um trovão ressoou no céu e a atmosfera pareceu se eletrizar ainda mais. O mensageiro, repleto da luz do Senhor, olhou para eles. Agora é o tempo de se prepararem. A mais profunda sabedoria vem não da ausência de dor, mas da experiência do amor que restaura. Enquanto isso, as nuvens escuras se aglomeravam. E um vento forte começou a soprar, com equivalente força à fé que ardia nos corações de Jó e seus amigos. O céu estava prestes a se abrir, e a tempestade externa não era rival para a luta interna de cada um deles. O que estava prestes a se revelar desafiaria toda a compreensão humana. Como você se sentirá, Jó, quando perceber a mão de Deus trabalhando para transformar sua dor em testemunho? Indagou o mensageiro, sua voz profunda, como ondas se quebrando nas rochas. Sentirei o peso de sua glória, respondeu Jó, a honra e a esperança ecoando em sua voz. Ele sabia que cada experiência de desolação se tornaria um passo em direção à libertação e à plenitude da vida que Deus estava preparando. Com um gesto expressivo, o mensageiro se dirigiu ao horizonte, onde a luz começava a penetrar as nuvens escuras. Preparai-vos, porque quando as trevas cobrem a terra, há sempre uma luz prestes a brilhar. Isso é parte do plano divino, que muitos não compreendem, mas que se desdobrará com grande poder. Nesse instante, enquanto a tempestade começava a se dissipar, Jó pôde sentir uma mudança significativa no ar.
Era como se o próprio céu estivesse sussurrando promessas de mudança e renovação. E se o Senhor permitir que enfrentemos novas ações do inimigo, não temerei, afirmou Jó, sua determinação pulsante. Ele é minha fortaleza em tempos de provação e minha luz nas trevas. Um dia se levantará quando todas as nações verão que ele é Deus. Enquanto a luz do amanhecer começava a reinar entre as nuvens, Jó intuiu que algo grandioso estava a caminho. As vozes de seus amigos se uniram em um coro de louvor, ecoando o entendimento que estava começando a brotar em seus corações. A luta nunca seria em vão. Até que o que foi prometido venha a ser, encontraremos força nas palavras do Altíssimo, exclamou Zofar, os olhos brilhando com fé renovada. Estamos prontos para testemunhar a grandeza de nossas lutas. Mas então, do céu, uma sombra conhecida se projetou novamente. Era o adversário, sorrindo com desprezo e desdém. Ah, Jó, serás tu um farol? A tempestade ainda não se acalmou. O que sabem as palavras de um homem quebrantado? Para onde se dirige toda esta luz, senão para o desapontamento? O inimigo havia chegado com sua estratégia de desespero, mas agora a firmeza de Jó estava enraizada em uma nova profundidade de fé. Eu não permitirei que as sombras do desânimo façam morada em meu coração, respondeu Jó, o fogo de sua fé arremessando-se em resposta. Nesses momentos, mesmo que minha força parecer pequena, sei que o Senhor está preparando uma luz poderosa para meu caminho. Assim, enquanto a tempestade esmorecia à distância, uma nova onda de esperança genuína se levantava em meio a eles. A confiança em Deus cimentava suas convicções, e a jornada de Jó, marcada pela dor, começava a tomar forma em um testemunho divino incomparável. Perseveremos e busquemos sua face, pois o que está prestes a se revelar é mais glorioso do que podemos imaginar, declarou Jó. Essa palavra ecoando como um cântico de triunfo em suas almas. A multidão se uniu em fé e esperança, e no mais íntimo de seus corações, um clamor estava prestes a reverberar com força. Que venha, Senhor, revele-te em meio à nossa batalha, que o teu plano soberano seja manifestado, que a luz se levante mesmo nas horas mais sombrias. Assim, na expectativa do que ainda estava por vir, Jó e seus amigos se preparavam para a próxima fase de suas vidas, sabendo que tanto a luz quanto a sombra seriam instrumentos no grande propósito do Senhor, guiando-os em direção a um destino glorioso, onde cada dor e cada lágrima se transformariam em uma história de redenção. O que mais Deus poderia revelar? O que mais estava guardado em seu coração para aqueles que o buscassem em fé e fidelidade?